Olá, pessoal. Eu e meu grupo vamos apresentar métodos para a resolução de EDOs. O grupo é composto por mim, Camille Keses, Laura Maia e Vinícius Negreiros. O primeiro que eu vou falar, um dos mais importantes, assim, é o método de Euler. E ele é importante porque ele é um dos mais simples e fundamentais que a gente tem para resolver essas EDOs de forma numérica. Então, ele vai ser muito útil quando não é possível obter uma solução analítica exata daquela EDO. É um algoritmo de passo único, especialmente para as EDOs de primeira ordem. Para as de segunda ordem, a gente usa outros métodos, e ele vai devolver para nós uma solução aproximada com a reta tangente em intervalos pequenos. Ou seja, tudo é uma aproximação porque ele vai lidar com EDOs onde a gente não pode determinar a solução analítica exata. Então, é apenas uma aproximação. Em intervalos pequenos, por quê? Especialmente para intervalos grandes, a gente pode usar o método da série de Taylor, que, aliás, o método de Euler deriva dos métodos da série de Taylor, mas para H suficientemente pequenos, ou seja, o H ele é tão pequeno no método de Euler, que o H que a gente está falando no caso é o intervalo, que a gente pode cortar. E aí a gente obtém essa segunda expressão que está na direita do slide, que é y de n mais 1 é igual a y de n mais h multiplicado por f de xn y n. Esse f de xn y n é justamente a nossa EDO, que é definida por essa expressão da esquerda, certo? Sobre os erros do método de Euler, a gente tem os dois tipos: o erro de truncamento local e o erro de truncamento global. O local é quando a gente especifica apenas o intervalo, por exemplo, um intervalo AB fechado. Esse seria, analisar o erro nesse intervalo é um erro de truncamento local. E o erro de truncamento global é na expressão como um todo. Para o erro local, a gente tem que ele é aproximadamente h ao quadrado sobre 2 da derivada segunda da EDO com E pertencente ao xn mais 1, ao intervalo xn mais 1. E o erro global é simplesmente a constante da EDO multiplicada pelo intervalo. E aí, com essas expressões, a gente obtém os dois tipos de erros. Eu peguei como exemplo essa EDO aqui, que é menos 2y, e aí ela tem uma solução analítica exata, que a solução analítica exata dela é Euler elevado a menos 2x. Mas eu quis pegar essa EDO justamente porque ela tem uma solução analítica exata para a gente poder comparar com o método de Euler, que vai dar apenas uma aproximação, e a gente perceber que ele realmente é bastante preciso. Aqui a gente está usando um intervalo relativamente pequeno, mas que podia ser menor. E aí o detalhe é, quanto menor o intervalo AB for, mais preciso vai ser o meu método. Então você vê que aí a solução real é essa linha em azul, e o método de Euler, a solução do método de Euler com H igual a 0,1, ela está quase rente ali à solução real. Então, é bastante preciso. Se a gente diminuísse esse H, por exemplo, para 0,001 e aumentar bastante a precisão, ia ficar ali quase igual realmente com a solução real, bastante aproximado. Mas isso requer bastante poder computacional para poder fazer isso acontecer. E aí, a gente tem o erro percentual do método de Euler, isso analisado de forma local, certo? E aí, esse x, o eixo x, representa o intervalo, ou seja, quanto maior o intervalo, a gente vê que o percentual de erro vai crescendo. E isso eu vou mostrar na próxima tabela. Quando o intervalo é 2, o nosso H é 2, por exemplo, o erro ultrapassa 35%. E em H suficientemente pequenos, o erro ali fica próximo de zero.
Então é bastante importante a gente considerar isso. É justamente o que a gente vê aqui nessa tabela de resultados, e esse foi o método de Euler. Falando um pouco agora sobre os métodos de Runge-Kutta, eles são técnicas muito usadas para resolver equações diferenciais ordinárias, que são as EDOs. E então, com isso, a gente vai conseguir calcular a solução aproximada de problemas de valor inicial, como PVI. Esses métodos eles oferecem uma abordagem numérica precisa, sem a necessidade de derivadas de ordem superior. Então, eles são classificados por sua ordem, e isso vai definir a precisão do método. Aqui no slide também tem algumas coisas que a gente pode aplicar, esses métodos, né, que eles são bem úteis em diversas áreas. O método de segunda ordem de Runge-Kutta fornece uma aproximação mais precisa em comparação ao método de Euler. Então, ele usa ali uma abordagem intermediária entre os pontos de cálculo. Então, o método de Runge-Kutta vai ser um procedimento onde a gente tem aqui, essa fórmula, que vai ser a nossa fórmula principal, tá bom? Então, dado um passo, que é o H, ele é o passo, o tamanho do passo, então a cada iteração a gente consegue calcular xn mais 1 igual a xn mais h. E também yn mais 1 igual a yn mais k1 mais k2 sobre 2. E ali k1 vai ser quem? Vai ser hf de xn e yn. E isso é uma estimativa da inclinação do ponto atual. E o k2 vai ser hf de xn mais h sobre 2, yn mais k1 sobre 2. E isso é a correção baseada no ponto médio. Então, a gente vai ficar repetindo todo esse processo, atualizando xn, y e yn a cada passo, até a gente conseguir aquele valor que a gente quer. Então, esse método ele vai combinar essas duas estimativas para melhorar a precisão em relação ao método de Euler. Aqui a gente tem o método de Runge-Kutta de terceira ordem, tá bom? Então, essa técnica vai envolver também resolver EDO, certo? E aí, a gente tem aqui essa formulazinha utilizada para fazer esses cálculos desse método. Então, a cada passo, H também, a gente consegue calcular xn mais 1, que é igual a xn mais h, e também yn mais 1 igual a yn mais k1 mais 4k2 mais k3 sobre 6, que é o que a gente tem aqui. Então, quem é k1 nessa fórmula? K1 aí vai ser o hf de xn e yn, que é a inclinação no ponto atual, e o k2 vai ser o hf de xn mais h sobre 2, e yn mais k1 sobre 2, que é a correção do ponto médio também. O k3, ele vai ser o hf de xn mais h, yn menos k1 mais 2k2. Isso vai ser a inclinação ajustada no próximo ponto. E a gente fica repetindo esse processo, né? Atualizando também xn e yn até a gente atingir o valor desejado. E a gente vai combinar 3 estimativas para maior precisão. Maior precisão que o método de segunda ordem. Então, aqui a gente implementou um códigozinho que a gente pode comparar o método Runge-Kutta de segunda ordem e de terceira ordem, certo? E a solução é exata. Então, a gente pegou a EDO, que é essa EDO aqui de cima, e fez ela como exemplo, né? É uma EDO que tem um comportamento mais assim, meio divergente. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver que as soluções elas estão muito próximas da solução exata. Então, a solução de segunda e terceira ordem elas estão muito próximas da solução exata. Isso indica o quê? Indica uma precisão muito grande, né, para ambas as ordens, com os parâmetros que a gente utilizou aqui, que foi o passo de 0.2. Então, o erro máximo calculado para cada método
mostra que o método de terceira ordem, geralmente, ele é mais preciso do que o de segunda ordem. E a gente sabe que isso é por quê? Porque o maior número de pontos de avaliação foram usados nos cálculos da inclinação. Bom, boa noite. Vou falar sobre um dos métodos numéricos mais importantes para resoluções de equações diferenciais ordinárias, o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Para começar, vale lembrar que na engenharia, na física e em outras áreas de exatas, tem muitas equações diferenciais que descrevem o comportamento de alguns sistemas dinâmicos e nem sempre dá para a gente encontrar a solução analítica, uma fórmula exata, né? Então a gente usa os métodos numéricos para poder se aproximar dessas soluções. E aí que justamente o Runge-Kutta de quarta ordem se destaca, né? A galera abrevia para RK4 o nome dele. Enfim, ele é um algoritmo interativo, né? E ele serve para a gente resolver problemas na forma de d sobre dx foi igual a uma função. Então a gente tem que ter uma condição inicial para a gente ir basicamente iterando. E é basicamente isso. Bom, a ideia é calcular basicamente. Calma aí. Pronto. A ideia é justamente a gente pegar quatro estimativas de inclinação ou derivada em diferentes pontos de cada intervalo. A gente chama esses valores de K1, K2, K3, K4. Tá aqui as fórmulas deles. E no final, que a gente calcula todos, a gente usa basicamente essa média ponderada para atualizar o valor de y. E tudo isso sempre usando o passo, né? Que é dado. E aí a gente fica repetindo esse passo a passo até que a gente atinge um ponto desejado. A vantagem é que, apesar dele ser um método relativamente simples de implementar, ele tem uma precisão bem alta. Ele também é de ordem 4, né? Então, enfim, muito bom para aplicações práticas. Ele é amplamente utilizado também por ser muito bom, ter uma precisão muito boa e também ter um bom custo computacional. E ele é muito utilizado também em simulações, sistemas físicos e até em jogos. Bom, ele é basicamente isso, ele é essencial para quem trabalha com isso, com sistemas e etc, equações diferenciais. Ele combina essa facilidade dele com a precisão. E aí, enfim. Então isso aqui é uma problemática para a gente conseguir resolver. Então, considere um sistema de massa amortecedor com os seguintes parâmetros. Então, a gente tem a massa, a constante da mola, o coeficiente, tudo aqui dado, né? Então, a gente pode pegar basicamente... Primeiro, a gente tem que, na verdade, a gente tem que normalizar... Normalizar não, perdão. A gente tem que transformar uma equação em duas equações de primeira ordem, porque ela é uma equação de segunda ordem, né? Então, a gente tem que transformar num sistema antes. Enfim, transformando esse sisteminha aqui, só uma coisinha antes. E aí, pra gente poder, assim, aplicar o RK4. Enfim, aí eu fiz o código. Quando eu apliquei o RK4, os resultados que eu tive foram esses. Então, eu fiz aqui pra gente comparar com o Runge-Kutta de terceira e quarta ordem e o método de Euler. Então, como você pode ver, o método de Euler, ele não é tão preciso assim. Ele erra bastante. Aqui tem a taxa de erro exata. Meu gráfico eu não consegui deixar ele bem próximo assim pra gente poder ver a diferença entre o RK3 e o RK4. Mas aqui você pode ver que tem uma diferença em casas decimais mais significativas. O método de Euler, ele com certeza estoura, vai bem mais longe. Enfim, porém a gente consegue ver aqui justamente o erro máximo de Euler foi 4.13, o de RK3 de terceira ordem foi de 0.16 e o de quarta ordem 0,0005. Então, tá aqui basicamente o gráfico do erro e os resultados. E no mais é isso. Obrigado.